Desde o sucesso de Gangnam Style em 2012, que foi o primeiro vídeo no YouTube a atingir 1 bilhão de visualizações, até os recentes sucessos do K-pop, a popularização dos doramas e outras séries que ganharam notoriedade como Round 6, a onda coreana por todo o mundo não parou e veio para ficar. All of Us Are Dead é o último sucesso coreano na Netflix que ficou em primeiro lugar na plataforma em vários países. Na série, o país abriga o surto de um vírus que transforma pessoas em zumbis, começando numa escola de ensino médio na cidade de Hyosan e que, se não controlado, pode infectar o mundo todo. Para ir além dos clichês do gênero, dentre várias questões levantadas em All of Us Are Dead, o problema do bullying e traumas recentes na história da Coreia do Sul refletem uma preocupação que encontra a vida real. Afinal de contas, nem só de gore e decisões estúpidas de personagens se faz uma série de zumbis. All of Us Are Dead tem como diferencial um apocalipse zumbi sendo iniciado numa escola de ensino médio, focando num núcleo de alunos que passam a batalhar por sua sobrevivência procurando uma saída para aquele caos todo. Tudo começou quando o professor de ciências, Byung-chan, buscou uma alternativa para o bullying que seu filho sofria pelos colegas e que, em decorrência disso, até tentou suicídio. Após recorrer a soluções formais num conselho de pais e professores, e isso não dá em nada, o professor fez experimentos no filho com hormônios de ratos coletados no momento em que se sentiam ameaçados e reagiam contra seus predadores, tendo como objetivo que o filho também reagisse contra seus agressores ao invés de, na visão dele, ficar acuado e com medo, o que já levanta um dos temas centrais na série e toca num tópico sensível para o país, que é o bullying, acompanhado da pressão social e psicológica nos estudantes nas escolas coreanas. Não é só o filho do professor que é atormentado por esse mal, o mesmo grupo que o maltrata agride, assedia e abusa de outros colegas. Myung-ji também é uma das vítimas do grupo que está prestes a se jogar do terraço da escola para dar fim à sua vida, após ter sido abusada e filmada pelos alunos delinquentes. Outra aluna, Hisu, decide abandonar o colégio pouco antes do início do surto do vírus, enquanto começa a sentir as contrações da sua escondida gravidez. Ela até vai à enfermaria do colégio solicitar ajuda, mas acaba desistindo no meio por vergonha ou medo da retaliação. Vemos toda essa temática se repetindo em outras obras asiáticas, como em animes japoneses, que retratam um contexto parecido. A maioria das escolas na Coreia do Sul são de turno integral. Os alunos passam quase o dia todo no ambiente escolar, o que torna as relações, a convivência e o arranjo social muito mais intenso. Além da hostilidade entre os próprios estudantes, soma-se a pressão do próprio sistema educacional em si, onde os pais exigem dos filhos nada menos do que serem os melhores nas suas turmas, e os professores, que abusam psicologicamente dos jovens para que suas notas representem a reputação da escola ou que já estejam decididos sobre o seu futuro. O problema é recorrente em vários personagens da série, o que representa muito bem a realidade da Coreia, que tem como consequência disso um dos maiores índices de suicídio no mundo. Na verdade, de acordo com pesquisa publicada pela Statista, essa é a principal causa de morte no país entre adolescentes e jovens de 11 a 24 anos, numa média de 900 casos por ano somente nessa faixa etária, fora as tentativas frustradas. Aqui, o próprio título da série é uma forma de protesto. All of Us Are Dead. Todos nós estamos mortos. Esse é o grito dos jovens do país, alertando sobre essa situação. Os dados e as mortes impactam toda uma geração, mesmo naqueles que não chegam a tentar o suicídio. Saber que são obrigados a fazerem parte de um sistema que os oprime e que já tirou a vida de muitos, consome a todos, comprometendo vidas, sonhos, relações de amizade e familiares. Um estudo da OECD recentemente constatou que, em decorrência dessa rotina, estudantes de ensino médio na Coreia do Sul interagem com seus pais em média de 48 minutos por dia. E não estamos falando da qualidade dessas interações. Os zumbis, ou mortos-vivos, como também ficaram conhecidos inicialmente, são um retrato de uma geração que tem apenas existido para consumir e ser consumida. No Brasil, por ser um país bem maior e com um sistema educacional diversificado, é difícil trazer números precisos sobre bullying e as agressões em ambiente escolar. Isso acaba sendo comprovado na experiência pessoal de cada um, e você mesmo pode refletir se já presenciou ou já foi vítima desse mal. Ainda assim, o IBGE se esforça para trazer alguns números. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, realizada em 2019, 23% dos estudantes brasileiros afirmaram terem sido vítimas de bullying dentro dos 30 dias anteriores à pesquisa. Em relação à saúde mental, 50% disse se sentir muito preocupado e ansioso em relação às coisas comuns do dia a dia. E alarmantemente, 1 a cada 5 afirmou que a vida não valia a pena ser vivida. O título e a crítica da série cabe muito bem à nossa realidade e deve nos trazer uma reflexão contextualizada. E a partir disso,
a ação de pais, professores e estudantes a iniciativas governamentais e civis. Temos todos a responsabilidade de nos movermos contra a injustiça, a violência e conscientizarmos constantemente sobre esse outro vírus que tira tantas vidas. Alguém vai dizer, e você já deve ter escutado, o ser humano não nasce odiando, ele aprende a odiar. Pois essa frase já perde o sentido quando pensamos que nessa equação alguém precisou ser o primeiro. A doutrina cristã de queda humana responde que, na verdade, todo ser humano, a partir da narrativa da corrupção inicial de Gênesis, é um pecador e possui o potencial de praticar as maiores atrocidades. Desde a nossa separação do Criador, naturalmente odiamos. Devemos ser ensinados, principalmente por ele, a amar. É por isso que campanhas pela justiça e bom convívio social devem ser constantes. Não importa o quão querido alguém parecia ser, nem se era mãe, pai, filho, filha, irmão ou irmã, o vírus da série trazia o pior guardado em cada um. Uma representação visual forte para fazermos esse paralelo, mas que também precisa ser ponderada com a graça comum e a imagem de Deus em todos nós, também nos dando a oportunidade de reagirmos conforme o Criador espera. É nesse sentido que vemos o papel da aluna e presidente da sala, Namra, que é mordida, porém seu corpo não se transforma totalmente em um zumbi. Ela permanece consciente, entretanto luta na sua mente contra os instintos violentos que o vírus produz. Cabe a ela manter o autocontrole para não morder ninguém, ainda que a tentação seja forte. Outros dois alunos, pelo menos apresentados até agora na série, também tiveram uma reação parecida. Curiosamente, um dos jovens delinquentes, Young Win-nam, que agora, consciente, usa da força e poder de regeneração adquirida pelo vírus para continuar perpetuando mais violência e mortes. E a sua principal vítima, depois do filho do professor, a Min-un-ji, a menina que citei no início e que estava prestes a se jogar lá do terraço assim que começou o caos na escola. Diferente de Namra, Min-un-ji não segue o caminho do domínio próprio e é contaminada por um desejo de vingança contra tudo que sofreu, atacando outros colegas e iniciando um incêndio no colégio. Para ela, todos ali deveriam morrer e estavam pagando pelos seus erros. Seu único amigo, por assim dizer, também sofria bullying pelo mesmo grupo, não é mordido e na única oportunidade de resgate, omite que há outros sobreviventes na escola para também fazer cumprir a vingança de Min-un-ji e a sua própria, às custas de vidas inocentes. O sofrimento não é um laudo para a capacidade de se fazer justiça. O oprimido, nas circunstâncias favoráveis, pode sim se tornar um opressor. Obviamente que isso não é uma regra, mas é interessante a quebra de paradigma que a série traz, com essas nuances mostrando que o ser humano é muito mais complexo e mal do que pensamos. Isso não exclui que o mal sofrido continua sendo terrível e condenável, e por mais que as reações do oprimido sejam desproporcionais, a ética bíblica continua nos empurrando a nos posicionarmos contra toda forma de opressão. Tudo isso nos leva a clamar por uma justiça exterior a nós, e que não dependa das nossas limitações e vieses corrompidos. Deve haver um Salvador, deve haver alguém justo e perfeito que nos resgate de nós mesmos. Nas entrelinhas, a série também está remoendo um grande trauma nacional sofrido em anos anteriores. Na manhã do dia 16 de abril de 2014, o naufrágio da embarcação Sewol no Mar da Coreia fez 304 vítimas. Dentre estes, 250 adolescentes, estudantes de ensino médio que faziam uma excursão. Na época, o país era presidido pela Park Geun-hye, já envolvida em vários escândalos, que ascendeu ao poder pela apatia dos jovens nas eleições e a nostalgia da geração mais velha com relação ao governo ditatorial de seu pai décadas atrás, período em que o país passou por anos sob a lei marcial, essa mesma evocada após o surto da cidade de Hyeosan na série da Netflix. A apatia do governo na vida real, na qual a presidente Park só foi se pronunciar 7 horas depois do naufrágio, onde ela pedia pelo resgate, quando na verdade a informação era de que o barco estava completamente afundado e sem mais sobreviventes, indignou a população. A série retrata as dinâmicas de poder e privilégio de governantes enquanto o vírus se espalha na cidade, e o cinismo de se aproveitar de situações assim para se promover politicamente, representado na personagem que é uma parlamentar chamada Park Geun-hye. A similaridade com o nome da presidente coreana deposta em 2017 não é coincidência. Ainda na escola, logo que o surto começou, o diretor, fazendo pouco caso da situação, pede que os professores ordenem que os alunos voltem às salas de aula e encara as coisas como se fosse mera rebeldia dos adolescentes. Essa é uma clara referência ao que tornou o acidente de Sewol ainda mais trágico. Fora os motivos
motivos que fizeram o barco afundar por irregularidades e quebra de protocolos, a orientação equivocada dada aos passageiros enquanto o barco afundava rapidamente era que ficassem dentro das cabines até o resgate esse que nunca chegou com a devida urgência nem com o porte necessário. Nos vídeos gravados dos celulares recuperados, os adolescentes são vistos com coletes e ajuntados nas cabines. Alguns estão tão confiantes que levam a situação com leveza. Um menino diz: "Não posso morrer agora, tenho muitos animes ainda para assistir." O tom de brincadeira diante de algo tão grave é também visto na série, quando a enfermeira da escola está passando pela transformação de zumbi e 2 meninos, sem saber o que estava acontecendo, começam a gravá-la, rindo do seu comportamento, até que ela os ataca e eles percebem a gravidade. Essa reação em culturas de hierarquias e ordens bem estabelecidas é fruto de uma suposta confiança de que alguém no comando sempre estará tomando a melhor decisão em benefício de todos e nada fugirá do controle. Novamente, voltamos à complexidade e fragilidade humana. Não somos máquinas, não somos infalíveis, muito menos aqueles que deveriam cuidar de nós. Voltando à referência do diretor na série, em que comanda os professores a fazerem os alunos retornarem às salas de aula, o que seria a decisão mais estúpida, conectamos diretamente com a orientação dada para os passageiros de SeaWorld, que ficaram parados nas cabines. Uma menina, em um dos vídeos recuperados, conversa com outras dizendo: "Isso é uma loucura." Alguém responde: "Não é esse um daqueles casos em que dizem fiquem parados e tudo vai ficar bem, como aconteceu no acidente de metrô, mas somente as pessoas que não seguiram as ordens é que sobreviveram?" Foi exatamente o que aconteceu. Os passageiros que conseguiram subir ou sair do barco sobreviveram. A maioria que obedeceu a ordem irresponsável morreu. Antes que alguém faça uma comparação sem noção com a atual pandemia e as orientações de segurança e saúde, a tragédia de SeaWorld foi resultado de orientações infundadas, nada técnicas e irresponsáveis, diferente do trabalho conjunto da comunidade científica em relação aos cuidados com o coronavírus. Na verdade, foi exatamente pela falta dos cuidados emergenciais e a falta de reação proporcional à gravidade da situação que o acidente se tornou uma grande tragédia e um grande trauma que é sentido até hoje no país. All of Us Are Dead é a resposta para a negligência daqueles que deveriam ter a responsabilidade de proteger e cuidar da geração mais nova e dos vulneráveis. Estamos todos mortos. Os estudantes vítimas da tragédia real de SeaWorld estão todos mortos. Decisões infundadas são um agravante para o surto do vírus na série. A comunicação por internet e telefone é totalmente cortada na cidade de Ryosan sob o pretexto de evitar fake news. Na verdade, apenas para não alarmar o mundo. Em seguida, as fronteiras são bloqueadas. Nem mesmo pessoas saudáveis podem atravessar e sair da cidade. Após isso, a decisão final militar foi de bombardear a cidade nos maiores focos de infestação, lançando a cidade à própria sorte e matando sobreviventes. A série retrata uma geração desacreditada com as autoridades pelo abandono, não só do Estado, de todos aqueles que deveriam zelar por eles. Decisões insensíveis permeiam toda a história, desde um pai que submete o filho a experimentos irresponsáveis que o torna num monstro, as relações de opressão na família, na escola e no governo. Após se salvarem, o núcleo de estudantes que sobreviveu é inquirido pelas autoridades para relatarem sua história e ajudar na investigação. As respostas dos adolescentes poderia ser a resposta de qualquer aluno vítima da tragédia de SeaWorld. Soo-hyuk responde: "Por que abandonaram a gente? Vocês abandonaram a gente." Outra estudante responde com uma triste lágrima. On-jo, uma das protagonistas, é enfática: "Eu nunca mais vou conseguir contar com nenhum adulto. Dito isso, não peça a minha colaboração, por favor." No fim das contas, eles só puderam contar uns com os outros. Dentre tantos temas que poderíamos abordar, e há muito a se falar, afinal são 12 episódios de 50 minutos cada, All of Us Are Dead é essencialmente sobre em quem depositamos nossa confiança. Traumas são resultado de decepção, e decepção é a frustração de contar com algo ou alguém que não lhe corresponde. Na realidade, até mesmo entre os próprios alunos na série, houve traições e decepções, algumas bem pesadas. Ninguém é exclusivo em abrigar em si mesmo toda a capacidade de frustrar os outros. Todos nós temos esse potencial, de até decepcionar nós mesmos. Quanto a isso, a Bíblia fala em Jeremias capítulo 17, versículo 5, "Maldito o homem que coloca sua confiança no homem e faz da sua carne mortal a sua força." Mas respondendo ao anseio por alguém que nos salve de nós mesmos, o versículo 7 nos diz: "Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor." A depender de nós, somos apenas mortos-vivos, consumindo e sendo consumidos, vivendo apenas por instinto. Na dependência de Deus, refletimos sua imagem e semelhança em nós, numa vida de entrega e sacrifício, como em vários momentos acontece na série, onde proteger aqueles que precisam e que amamos vale mais que a própria vida. A semelhança daquele que deu tudo em nosso favor, nos movemos em compaixão,
Agimos pela justiça, nos entregamos pelos que sofrem, mortificamos nossos desejos e anunciamos que o mesmo que foi justo e bondoso para nos salvar não nos abandonou, nem nos deixou à própria sorte, mas pode salvar tantos quantos foram chamados. Nele há vida, nele estamos todos vivos.